Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 30 aqui do curso completo de Blue Prism. E hoje, pessoal, vou mostrar para vocês umas dicas bem interessantes e bem importantes aqui quando a gente está falando de Application Modeler, certo, pessoal? Vindo um pouquinho no gancho da aula passada que a gente estava lidando com releases, né, pessoal? Objetos sendo importados ali para nossa automação. Eu queria só pegar esse gancho e também já mostrar para vocês aqui umas dicas bem importantes e interessantes aqui dentro do Application Modeler na VBO, tá, pessoal? Então, a gente já teve aula aqui discutindo e eu ensinando para vocês sobre como desenvolver uma VBO, como desenvolver um Application Modeler ali muito bem consolidado com a aplicação que você está interagindo, mas eu acho que tem umas dicas aqui que vão fazer total diferença na rotina de desenvolvimento de vocês, do dia a dia ali, quando vocês estiverem lidando com alguma página da web ou algum sistema que é um pouco mais complicado de fazer o mapeamento dos elementos e vocês acabem ali sofrendo na hora de fazer o mapeamento e ter que reconhecer os elementos, enfim, ter que fazer uma gambiarra, sabe? Então a gente tem algumas ferramentas ali no mapeamento que podem facilitar bastante na hora do mapeamento, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, eu tô com o site da B3 aberto aqui, com o ativo da Apple aqui que eu pesquisei, tá? Eu já fiz o attach, tá, pessoal? O activate, né? E o attach aqui no meu Blue Prism, vocês podem ver que eu tô com o botão detach aqui apenas habilitado. E se eu executar aqui o meu clicar em buscar, pessoal, vocês podem ver que ele clica ali em buscar, normalmente ele traz para mim as informações do arquivo. Tá bom? Eu vou clicar aqui em Refresh e eu vou abrir o Application Modeler aqui rapidamente, tá, pessoal? Pessoal, a gente já viu aqui no Application Modeler as boas práticas, né, do que normalmente a gente deveria marcar, né, flagar, digamos assim, aqui no Match, certo, pessoal? E eu passei aqui com vocês também sobre alguns dos atributos aqui que o Blue Prism, ele lê do site e traz para dentro dele para que a gente utilize para reconhecer esse elemento na página da web, certo, pessoal? Então, por exemplo, o Web ID, o Web Element Type, certo, pessoal? Então, todos esses não são elementos do Blue Prism, são da página, tá, pessoal? Só retomando isso, certo? Só que vão existir alguns casos, pessoal, em que vocês vão ter que lidar, por exemplo, com um botão em uma página de certo website, que é um botão dinâmico, certo, pessoal? É um botão que muda de lugar ou é um botão que possui as mesmas propriedades de um outro botão, ele não é diferenciado com alguma outra característica dentro do HTML da página, certo, pessoal? Então, isso acaba dificultando bastante ali na hora de vocês mapearem e, por exemplo, eu preciso clicar no botão certo, mas eu não consigo, certo, pessoal? Então, para isso que esses match types aqui, eles servem, tá? E com certeza também aqui o match index, tá, pessoal? Então, o match index, como eu comentei com vocês na aula lá sobre o Application Modeler e VBO também, pessoal, ele é o contador, certo? Então, se ele, por exemplo, se a gente dá um highlight aqui e o Blue Prism, ele encontrar um elemento igual a esse que a gente mapeou, certo? Ele não vai conseguir diferenciar um do outro. Então, o Match Index, ele entra aqui como uma alternativa pra gente de, eu vou apenas dar o highlight, né? Ou reconhecer o primeiro que você tá apontando para mim. Se eu colocasse aqui 2, por exemplo, e se tivesse um segundo botão aqui com as mesmas características desse aqui que eu mapeei, ele iria para aquele segundo e não para o primeiro, certo, pessoal? Então, o Match Index aqui por si só, ele ajuda bastante a gente, tá? E as outras dicas aqui, pessoal, são com relação ao Match Type, tá? Essa coluna. Pessoal, o Equal, tá? Ele é realmente, ele tem o sentido de igual, realmente igual, tá? Então, eu estou, por exemplo, com o meu atributo de Web ID, eu estou com o meu match flegado, ou seja, eu vou procurar o Web ID, tá? Nesse elemento aqui, e eu quero que ele seja igual a isso aqui, btn buscar outros ativos, tá? Com essas letras minúsculas e maiúsculas, exatamente isso. Sem espaço depois, sem espaço antes, sem enter, tá? Sem nova linha, tá? Exatamente igual, tá bom? Mas claro, como eu falei, né? Vão existir casos e casos, e vão existir casos em que o mapeamento vai ser um pouco mais complicado por causa do website que você tá lidando. Às vezes o site ele não tá tão bem especificado assim, certo? Então o match type ele também tá aqui para ajudar a gente, tá, pessoal? Então, por exemplo, assim, às vezes vão ter casos em que você vai ter btn buscar outros, tá? Só tô supondo aqui, colocando um exemplo bem besta, digamos assim aqui, tá, pessoal? Então, o que você poderia fazer? Esse wildcard, ele é como se fosse um coringa. Você pode utilizar, por exemplo, assim, eu vou deletar esse ativos aqui e eu vou colocar um asterisco aqui, certo, pessoal? No momento que eu clicar em apply para ele aplicar essas alterações, colocado aqui o wildcard e clicar em highlight, ele vai reconhecer o meu botão aqui
aqui buscar, certo, pessoal? Por quê? Porque eu quero que ele procure aquele texto e qualquer coisa que tiver depois. E nesse caso pode ser que, como nesse caso aqui, tá acontecendo também, o highlight ele demore um pouquinho, tá, pessoal? Porque às vezes pode ser que existam vários elementos na página e ele vai tentar fazer uma leitura ali do que tem, tá? Mas no final ele acaba reconhecendo, tá? Mas claro, né, pessoal? Todas as vezes que vocês utilizarem o wildcard aqui asterisco, vocês têm que tomar cuidado, porque pode ser que, como você tá deixando esse elemento um pouquinho mais, vou dizer assim, dinâmico, digamos assim, certo, pessoal? Um pouco mais, ó, não é exatamente isso aqui, mas é isso e tudo o resto depois, sabe assim? Então você tem que só tomar bastante cuidado com esses tipos de match type que você vai utilizar aqui, tá? Que não sejam um equal, para que você seja bem preciso na hora que você esteja mapeando realmente o elemento, tá, pessoal? Então, o wildcard asterisco, ele serve para isso. Pega esse texto aqui, tá? Pega, na verdade assim, né? Procure este elemento que possui este atributo WebID, que possui o valor btn buscar outros e qualquer coisa que tiver depois, tá, pessoal? É basicamente isso. Tá bom? Então vou voltar aqui só e colocar ativo novamente e o equal, tá bom? Uma outra coisa aqui que é interessante também, pessoal, é o not equal, né? Então procure o elemento que tenha esse WebID, só que não com este valor aqui, certo, pessoal? Não igual a este valor ali, tá? Vocês também podem utilizar regex, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum aqui se você colocar regex aqui, colocar alguma query regex aqui também não tem nenhum problema, tá? Eu não vou me aprofundar muito em regex agora nesse primeiro momento, tá, pessoal? Vocês podem dar uma pesquisada aí no Google e dar uma olhada no que é. Eu posso talvez trazer um vídeo mais para frente também para explorar melhor essa parte do regex. E o dinâmico vocês também podem utilizar, tá, pessoal? O dinâmico, ele é bem interessante, tá, pessoal? E normalmente a gente, assim, onde eu vi mais ser utilizado é no match index, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui como equal, tá? E eu vou colocar o match index, o match index aqui flegado, vou colocar comum. Só deixa eu ver se ele vai trazer aqui o buscar para mim. Trouxe, ó. Ele trouxe o buscar porque eu também tô trazendo esses dois aqui, tá bom? O que acontece, pessoal? Quando eu coloco o match type como dynamic, né, ou dinâmico, eu posso escolher um valor, realmente velho aqui, valor, tá? Para este atributo dentro da minha VBO. Eu posso, inclusive, pegar e trazer um valor do process, né, e colocar ele como input para minha VBO, tá bom? No start ali, tá? Vocês já vão entender o que é. Então, pessoal, voltando só no exemplo, vamos supor que você possui ali 5 botões numa página, certo? Você precisa, dependendo do seu processo ali, num primeiro momento você precisa clicar no primeiro botão, no segundo momento você precisa clicar no quarto botão, no terceiro momento você precisa clicar no terceiro botão e por aí vai, tá? E você só consegue alcançar ou mapear esse botão, por exemplo, através do match index, né? Ou melhor, essa seria uma das alternativas que você poderia utilizar para mapear e alcançar esses botões. Então você poderia utilizar o match index, tá, pessoal? Então vamos lá, o match index, ó, eu tô fazendo isso no botão buscar, tá, pessoal? Então, o que o match index faz, pessoal? Eu vou até vir aqui, ó, no meu wait stage, tá bom? Vocês podem ver que aqui o meu elemento tá com o botão buscar também. O dinâmico, quando a gente coloca lá no application modeler, ele permite que a gente então coloque um valor customizado, né? Escreva realmente um valor para aquela coluna valor para aquele atributo no application modeler, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui rapidinho para ficar bem claro isso, né? Então aqui, ó, botão buscar, esse match index, tá vendo que ele tá até desabilitado aqui o valor, ó, tá? Então ele vai ser escolhido, eu posso escrever alguma coisa em tempo de execução, vamos supor, certo, pessoal? Onde que eu posso fazer isso, pessoal? Eu posso vir aqui no wait stage, tá? Eu também posso vir, assim, pessoal, posso utilizar ele em todo momento que eu utilizo ele dentro do meu objeto, tá? Pode ser até no navigate stage aqui, ó. Por quê? Porque eu vou utilizar ele aqui, ó, pessoal, em params, tá bom? Em parâmetros, tá? Então aqui eu tô no wait stage do meu lado direito e aqui no lado esquerdo eu tô no meu navigate stage, tá bom? E aqui vocês podem perceber uma coisa interessante. Quando eu clico no parâmetros, vocês podem ver que para este elemento, botão buscar, eu possuo todos esses atributos, né? Aqui eu só vou ter um. Então eu possuo o atributo match index aqui, que é um number, ele vai ser igual a tal valor. E aí eu posso colocar aqui 1, certo, pessoal? E aqui, de novo, olha que interessante. Aqui vocês podem brincar um pouquinho também. Se for o caso e a necessidade da automação de vocês, ele pode ser igual, não igual, menor que, menor ou igual a, maior ou igual que, certo, pessoal? Então eu posso fazer e ter essa flexibilidade aqui também, tá? Ali, como eu coloquei 1, olha só, se eu rodar aqui o meu set next stage, ó, ele encontrou, tá, pessoal? Só que se eu vir aqui no parâmetros e colocar 2,
olha só, agora eu vou executar novamente o meu Navigate Stage, ele não vai encontrar, tá, pessoal? Por quê? Porque ele tá tentando encontrar o botão buscar ali com todos os atributos que eu dei para ele, certo? Aquele Web ID, né, acho que o Element Type, né, que era button, se não me engano, ali a gente pode ver depois. Só que o Match Index, ele também tá flaggado, e eu coloquei aqui para ele no wait stage, olha só, ele não encontrou, ó. Coloquei para ele que é 2, então ele não vai encontrar, certo, pessoal? Porque não existe outro elemento na página que satisfaça todas essas condições, né, com todos esses atributos ligados com aqueles valores, certo, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Eu vou voltar aqui no meu Application Modeler e eu vou remover aqui no botão buscar, tá? Eu vou desflagar aqui o Match Index, tá bom, pessoal? Só que, pessoal, aqui no Match Type, então, esse Dynamic, ele é bem interessante, pessoal, porque vocês podem ser bem flexíveis com ele. Vocês podem utilizar vários valores ali que vocês desejarem, tá bem? Então, por exemplo, o que eu quis dizer para vocês antes? Que se você tiver um dinâmico aqui em algum elemento, tá? Pode ser qualquer um. No seletor de CSS, a altura dele, né? As coordenadas dele na página, enfim. Você pode trazer um valor aqui do process, tá bom? Através do start na VBO, tá? Lá no process, lá em cima, seria na action. Você colocaria como input. Você traria ele para cá, certo, pessoal? Então, eu especifico aqui, por exemplo, o Match Index. Eu poderia ter um data item aqui específico também para este atributo. E eu poderia, daí, referenciar esse data item aqui dentro do meu params, tá, pessoal? Eu poderia clicar e arrastar para lá, onde eu coloquei o 1 e o 2, tá bom? Então, esse dinâmico, ele permite bastante flexibilidade também nesse sentido. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante das dicas aqui com relação ao Application Modeler. Espero que agregue bastante aí para vocês no desenvolvimento das automações de vocês. E espero vocês nas próximas aulas, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até lá!